Três campeões, três estilos, três caminhos históricos. Alex Poatan Pereira, Ilia Topuria e Khamzat Chimaev. Cada um dos três já conquistaram o impensável dentro do octógono e foram contra todas as odds, mostrando pra todo mundo que um dia duvidou deles que eles realmente são fora da curva. Mas com um novo ano cada vez mais próximo, a pergunta que não quer calar é: quem será o primeiro a conquistar cinturões em três categorias de peso diferentes no UFC? No último sábado, o nosso grande Alex Pereira Poatan, também conhecido pelos fãs estrangeiros como Chama. Chama, pô. Chama. Chama ou não chama? Chama, caralho. Chama. Reconquistou o cinturão dos meio pesados que ele havia perdido para Magomed Ankalaev lá no UFC 313 em março, num nocaute técnico fulminante que veio com apenas 1 minuto e 20 segundos de luta. Basicamente, o Poatan não deixou Ankalaev lutar, fez exatamente aquilo que ele prometeu e pressionou desde o primeiro segundo da luta, e o resultado não poderia ter sido outro, porque no primeiro overhand de direita do Poatan, que entrou em cheio, o Ankalaev de repente resolveu que queria quedar o Poatan, meio que numa tentativa desesperada de sobreviver um pouco mais, mas o Poatan estava esperto, meteu a cinturadona pra cima dele, começou o ground and pound pesado e meteu-lhe cotovelada norte-sul. E fim de papo, não voltou pra borracharia e dessa vez não teve como pro cara de coruja. E devido à trajetória meteórica do Poatan no UFC, vindo de uma sequência na qual em 11 meses ele conquistou o cinturão dos meio pesados e defendeu 3 vezes. Esse é um recorde do Poatan que eu sinceramente acho que nunca vai ser batido. Alguém disputar cinturão 4 vezes em 11 meses é um absurdo, porque a gente sabe que os campeões eles são um pouco mais cautelosos, fazem uma boa preparação, geralmente lutam ali 1, 2 vezes no máximo no ano, e Poatan não só ganhou o cinturão, como defendeu 3 vezes em 11 meses. E o que tornou a revanche com Ankalaev ainda mais emocionante foi que após a derrota no UFC 313, na qual ele tava meio bichado, disse em entrevista que tava no 40%, tava com infecção intestinal braba, mas apesar disso ele foi lá e saiu na mão com Ankalaev, porque ele não é de fugir de luta nenhuma, e ele mostrou isso pra gente já. Dessa vez ele teve 7 meses pra se preparar pra revanche, e aí a gente sabia que a gente ia ver um Poatan fisicamente bem, sem lesões, sem doença. A expectativa era essa, mas ao mesmo tempo havia as vozes da internet que falavam, mas ele tá com 38 anos. O tempo não tá a favor dele, e poucos foram os campeões do UFC que perderam seus cinturões e depois recuperaram numa revanche. A regra é que na revanche, geralmente o resultado ele meio que se repete. Então quando o Poatan derrotou Magomed Ankalaev, 5 anos mais jovem, que havia dado trabalho na primeira luta, ele se juntou a uma seleta lista de campeões do UFC, que pra você ter uma noção do quão difícil é recuperar um cinturão numa revanche, a lista de campeões que conseguiram fazer isso é menor do que a lista de duplos campeões do UFC. E na sua entrevista pós-luta, ainda dentro do octógono, o Poatan respeitou o luto do John Jones, que havia perdido o irmão na sexta, um dia antes, mas ele fez isso de tal maneira a deixar claro que a intenção dele agora é sim uma super luta e é sim subir pros pesos pesados. Agora ele tá mirando mais alto, e o horizonte dele agora tá no peso pesado. Ilia Topuria, também conhecido como El Matador, é o espanhol georgiano do UFC, que em fevereiro de 2004 ascendeu à estratosfera do UFC quando ele nocauteou Alexander Volkanovski no segundo round, se tornando o novo campeão dos pesos pena em cima de um cara que é considerado por muitos como o maior de todos os tempos da categoria. E esse cara aqui, Ilia Topuria, vem sendo comparado na internet com o personagem dos Vingadores, o Thanos. Aquele vilão que usa uma luva gigante com umas pedrinhas coloridas, que no filme eles chamam de Infinity Stones. E o que o Topuria vem fazendo no UFC é muito parecido com o que o Thanos fez nos Vingadores, porque o Topuria tá enfileirando as lendas do UFC como se fosse o Thanos juntando as pedrinhas na luva dele. E ele não tá fazendo isso lutando contra qualquer um. As últimas 3 lutas dele foram contra Volkanovski, Max Holloway e Charles do Bronx. E não foi lutinha chata não, foram 3 nocautaços. O cara faz questão de falar o tempo todo que ele tem o melhor boxe do UFC, que ele consegue nocautear qualquer um. E esse ano nós quase tivemos uma super luta de Ilia Topuria contra Islam Makhachev. Só que o diacho do Jack Della Maddalena venceu o Belal Muhammad, e aí a gente vai ter que esperar mais um pouquinho pra ver essa luta. Muita gente não sabe disso, mas o Ilia Topuria é um grandíssimo fã de Conor McGregor. Ao longo da carreira dele, ele imitou várias coisas que o McGregor fez na ascensão dele. Tipo a tatuagem nas costas parecidíssima e a no peito também. Tipo o jeito que ele trata os oponentes nas coletivas de imprensa. Ele roubando o cinturão dos outros ali na coletiva de imprensa, falando que o cinturão é dele. E o mais importante de tudo, Ilia Topuria tá seguindo certinho a receita de bolo do McGregor, porque ele virou campeão dos penas, defendeu uma vezinha o cinturão, já subiu pros leves e virou campeão duplo. E aqui nesse canal a gente chama esse fenômeno de
Conor McGregorização do duplo campeonato, que eu explico com mais detalhe lá no vídeo do Conor McGregor. Ele não foi o primeiro duplo campeão, ele não foi o único que fez isso, mas ele fez algumas coisas, ele teve um padrão de comportamentos ali que foi dele, né? Enfim, não é o foco dessa história. Só que o danado do Topuria tá com 28 anos, e eu pessoalmente gosto dele e torço muito para que ele não siga Conor McGregor até o final das últimas decisões ali da carreira dele, depois que ele sucumbiu à própria fama. Eu gosto de pensar que isso não vai acontecer com o Topuria, mesmo se ele virar triplo campeão. O fato é que ele tá muito novo, ele já fez muita coisa e ele ainda tem tempo para fazer coisa pra caramba. Ilia Topuria é mais do que um campeão do UFC, ele é um fenômeno global e ele é possivelmente o maior símbolo da nova geração do MMA. Então a pergunta que fica é, será que El Matador Ilia Topuria vai conseguir chegar lá? O lobo Khamzat Chimaev estreou no UFC em julho de 2020 e teve um começo meteórico na organização, porque nas suas primeiras 4 lutas em apenas 15 meses, numa frequência absurda, ele conseguiu 4 vitórias, sendo 2 nocautes e 2 finalizações. E nas suas próximas 4 lutas, na corrida pelo título dos pesos médios, Khamzat teve 2 lutas muito duras contra Gilbert Durinho e Kamaru Usman, que deram um trabalhinho pra ele, e foram até agora, inclusive, os 2 únicos oponentes que bateram de frente com o Khamzat. Há quem diga que isso aconteceu porque nessa época ele não tava 100% ainda de gás, não tava 100% de saúde, tava lá com 1 bilhão de distrações em Dubai, num lifestyle completamente diferente do que ele tá agora. Independente disso, ele passou o carro impressionantemente rápido sobre Kevin Holland e Robert Whittaker, se credenciando assim para desafiar Dricus du Plessis pelo título dos pesos médios. E foi aí que o Lobo entregou uma das performances mais chatas e assustadoras da história do MMA. A luta obviamente foi chata porque o Khamzat ficou basicamente igual um cobertor molhado em cima do du Plessis os 5 rounds, e ele não exatamente infringiu muito dano, deu mega cotoveladas, sangrou a cara do du Plessis todo, desfigurou o rosto dele. Não, o que aconteceu foi que ele pressionou o Dricus a luta inteira, ficou ali meio que na dominância ali, meio que por cima, empurrou na grade, quedou, fez crucifixo, infringindo o mínimo dano possível pro árbitro não parar a luta e não mandar eles levantarem. Por esse ponto de vista, mesmo sendo MMA, grappling, wrestling fazem parte, né, do jogo, por um outro lado, se parar pra pensar, ele fez isso com um cara que era campeão da categoria dele, não era um Zé da esquina, e ele completamente neutralizou o Dricus, que dando um crédito pra ele, inclusive, ele deu uma reagidinha ali no final do 5º round, saiu na mão um pouquinho ali, mas não tinha mais tempo. E o Dricus é melhor sim na trocação do que o Khamzat. Meio que por isso que ele adotou essa estratégia. Ele sabia que se a luta fosse em pé, ele tá complicado. O problema é que agora o Lobo, que é possivelmente o melhor grappler no UFC na atualidade, e que tá numa categoria que tecnicamente tem 3 caras que podem dar um trabalhinho pra ele, que são Nassourdine Imavov, René de Ridder e o Fluffy Anthony Hernandez. Mas sinceramente hoje, no papel, você colocaria suas fichas em um desses 3 caras contra o Khamzat Chimaev? E é exatamente por ser o campeão da cidade fantasma dos pesos médios que Khamzat Chimaev tá olhando pras esquinas. De um lado ele tem a categoria dos pesos meio médios, que é a antiga categoria dele, inclusive, e eu diria que é a categoria mais empolgante do UFC hoje, a categoria até 77 quilos. E do outro lado ele tem os meio pesados, categoria até 93 quilos, aonde o campeão é Alex Poatan, e ele postou no Twitter dele logo após a vitória do Poatan: vamos resolver a nossa conversa aqui agora, chama. E é por isso que o Lobo tá caçando em todos os territórios que ele pode, e ele quer caçar em 3 divisões diferentes. Chegou a parte mais legal da nossa análise de hoje, e essa vai ser a segunda análise aqui do canal. Preparei aqui com muito carinho, espero que vocês gostem. Eu tenho certeza que eu não vou agradar todo mundo com o que eu vou falar agora, mas eu ponderei aqui todos os cenários que eu vejo possíveis, e vamos falar um pouquinho agora de quais são as portas que estão na frente do Alex Poatan, do Ilia Topuria e do Khamzat Chimaev. Alex Poatan tem agora 4 possíveis portas no caminho dele. O que eu acredito é que um desses 4 caminhos vai acontecer, e as probabilidades matemáticas, a estatística por trás de cada porta varia. A porta número 1 é a porta que todo mundo quer ver, que é o Poatan lutar contra o Jon Jones no UFC Casabranca no dia 4 de julho de 2026, para depois enfrentar Tom Aspinall pelo cinturão linear dos pesos pesados, caso ele vença o Jon Jones. As probabilidades da porta número 1 ser o caminho que o Poatan vai seguir e dele conseguir o triplo campeonato dessa maneira são de 24%, porque 2 astros precisam se alinhar para isso. O primeiro é o Jon Jones se desaposentar para lutar na Casa Branca de fato, e eu coloquei uma chance de 60% apenas disso acontecer, porque por um lado seria a maior luta comercialmente falando possível do universo das galáxias do UFC, porque a gente tá falando de um UFC Casabranca, aonde o maior herói da pátria do MMA dos Estados Unidos, que é o único cara relevante dos Estados Unidos que tem hoje no UFC, teria a chance de ser o herói contra o estrangeiro brasileiro lá na casa deles. Essa luta é simplesmente insuperável. E num comparativo entre Jon Jones voltar pra Casa Branca pra lutar com Tom Aspinall e Jon Jones voltar pra
Casa Branca pra lutar com o Alex Poatan, eu acho que ele luta com o Alex Poatan porque ele já falou que é isso que ele quer. Ele quer super luta, ele quer legado e ele quer fazer isso na Casa Branca. Entretanto, eu coloquei uma chance de apenas 60% disso acontecer porque o Jon Jones ele não tem um histórico muito bom, né? Nos últimos 2 anos ele não se mostrou um atleta, digamos assim, confiável ao ponto de você botar ele como main event do evento mais importante de todos os tempos da empresa. O Jon Jones quer esse holofote. A gente não sabe se ele vai conseguir. Eu espero que consiga. Mas ele teve todos os holofotes nele pelos últimos 15 anos da vida dele e de uns meses pra cá a vida dele deve ter dado uma minguada forte depois que ele se aposentou. E aquela coisa, ele falou que vai voltar, mas ninguém tá botando muita fé que ele vai voltar de fato. A única coisa que a gente sabe é que se ele bater o pé e falar, vou lutar, passar na bateria de exames antidoping e se credenciar pra lutar de novo no UFC, nem o Dana White nem ninguém vai conseguir torcer o nariz e falar que não, ele não vai lutar no card da Casa Branca, não. Vamos botar o Colby Covington pra fazer o main event. Vamos botar o Sean O'Malley pra fazer o main event. Vocês estão entendendo que o plano B seria depender do Conor McGregor? E esse sim, mais difícil ainda que o Jon Jones voltar. E voltaria ainda contra Michael Chandler na Casa Branca. Imagina que broxante essa luta. Então, 60% de chance de Jon Jones voltar pelo interesse gigantesco comercial da empresa de fazer o herói nacional lutar na Casa Branca, apenas por isso, senão seria menos que 60%. E 40% de chance do Poatan fazer um milagre e conseguir um nocaute em cima do Tom Aspinall no final do ano que vem. Nossa, isso, meu Deus, imagina. Daí vamos lá, 40%, porque o Tom Aspinall é maior, mais novo, mais rápido e também é nocauteador. Então assim, se a gente fosse falar aqui do que eu acho que aconteceria de fato nessa luta, uma vez que são 2 nocauteadores, 2 strikers indo pra cima um do outro, sendo que o Tom Aspinall tem uma base de grappling muito mais forte que a do Poatan, e novamente ele tem mais força, mais energia, mais jovem, mais rápido, ia ser uma briga ali do Poatan tentando controlar a distância, do Aspinall tentando explodir pra cima dele, pra imprimir o ritmo dele, e seria uma chance de 90 e tantos % dessa luta acabar no primeiro round por nocaute. Se o Aspinall fosse um peidão que não nocauteia as pessoas, eu até botaria mais umas moedinhas do lado do Poatan, mas o cara tem um tempo médio de luta muito baixo. As lutas dele todas acabam no primeiro round por nocaute. Sendo assim, a gente vai multiplicar o 0,60 pelo 0,40, porque em estatística, uma coisa e outra acontecer é multiplicação, chegando assim as chances de 24% do Poatan abrir a porta 1 e virar triplo campeão. A porta número 2 seria Poatan lutando contra Carlos Ulberg, que é um dos top contenders da divisão, que acabou de passar o carro no Dominic Reyes, para depois possivelmente enfrentar o Tom Aspinall na categoria de cima, caso o Jon Jones aceite a luta com o Aspinall na Casa Branca, passando na frente do Poatan na fila. Então na porta 2 tem 3 astros se alinhando, que são uma vitória sobre Carlos Ulberg, Tom Aspinall furando a fila para lutar com o Jon Jones na Casa Branca, e aí finalmente a luta com o Aspinall nos pesos pesados para disputar o cinturão. Para vitória contra Carlos Ulberg eu coloquei aqui 75% de chance pro Poatan, e apesar de eu achar que ele vai nocautear o Carlos Ulberg, o Poatan tá no mesmo dilema do Volkanovski agora, o tempo tá correndo contra eles dois, é foda. Agora, Tom Aspinall furar a fila do Poatan e lutar com o Jon Jones na Casa Branca, realmente, cara, não acho que vai acontecer. Eu coloquei uma chancezinha de 20% só, pra não dizer que é impossível, porque o Jon Jones não quer lutar com o Tom Aspinall, ele não vai. Agora ele não tem nem cinturão mais pra falar que ele tá segurando a divisão. Não tem obrigação nenhuma. Eu gostaria realmente de ele voltar só pra fazer a super luta com o Poatan na Casa Branca. Um abraço, um beijo pra todo mundo. Então, 21%. E novamente a luta com o Aspinall ali, os mesmos 40%. Já expliquei por quê. E toda vez que chegar no Aspinall vai ser 40%. Daí esse 0,75, 0,20, o 0,40 multiplicados, porque são 3 astros se alinhando juntos, né? Um multiplica o outro. A gente tem 6% de chance disso aqui acontecer. A terceira porta é interessante também. E apesar de improvável, seria aqui uma trilogia com o Jiri Prochazka pelo cinturão dos meio pesados. Mas pra gente chegar no Aspinall por essa porta, ele teria que vencer Jiri Prochazka. Carlos Ulberg teria que sofrer algum tipo de lesão pro Prochazka passar na frente na fila. Teria que rolar aquela furada de fila do Aspinall na Casa Branca pra lutar com o Jon Jones. E aí, finalmente, a luta com o Aspinall. As chances, na minha opinião, dessas 4 coisas acontecerem são de 70% de chance na vitória contra Jiri Prochazka, 30% de chance de lesão do Carlos Ulberg, os mesmos 20% do Aspinall furar a fila na Casa Branca e os mesmos 40% de vencer o Aspinall. Multiplicando essas 4 porcentagens, a gente tem chances de 1,68% disso aqui acontecer pro Poatan virar triplo campeão. Por último e não menos importante, a porta de número 4 seria bem interessante também, e ela começaria com uma super luta contra Khamzat Chimaev pelo cinturão dos meio pesados. Para esse caminho aqui dar certo, 4 astros precisariam se alinhar. O primeiro seria Khamzat de fato subir para os meio pesados, o segundo, Poatan vencer ele, o terceiro, Tom Aspinall furar a fila, e o quarto, Poatan vencer o Aspinall. Não, pera aí, na verdade são 5. O quinto seria o
Poatan tem uma recuperação milagrosa do pé quebrado dele depois da luta contra o Ankalaev e conseguir se recuperar para lutar contra o Lobo no máximo em fevereiro, tendo assim 5 meses para recuperar um pé quebrado e fazer um camp para a luta que será possivelmente a mais difícil da vida dele. Puxada essa luta porque o encaixe técnico é terrível pro Poatan, igual foi pro Dricus. A esperança do Brasil inteiro seria que o Poatan conseguisse pressionar o Khamzat igual ele fez com o Ankalaev nesse final de semana e meter um nocaute o mais rápido possível pro Lobo não conseguir fazer o que ele fez com o Dricus. Luta puxada, então eu botei 50%. Daí a gente tem o Aspinall furando a fila da Casa Branca, vitória sobre o Aspinall. E por último, o quinto elemento é a recuperação milagrosa do Poatan em pouquíssimos meses para ele pegar a luta em cima do laço. Acho muito improvável acontecer tudo isso, então eu coloquei 20% só também. Multiplicando tudo, a gente tem as chances de 0,64% disso aqui acontecer. Então, somando essas 4 portas que a gente tem pela frente ali, as 4 possibilidades, os 4 multiversos do caos do Poatan, na matemática e em estatística, quando a gente tem um caso de uma coisa e outra acontecendo, a gente multiplica. Quando a gente tem uma coisa ou outra, a gente soma. Então, somando as probabilidades que eu fiz aqui na portinha número 1, 2, 3 e 4, as chances matemáticas de Alex Poatan virar o primeiro triplo campeão do UFC são de 32,32%. O maneiro da análise de hoje é que eu tô fazendo aqui, ó, ao vivo os cálculos com vocês. Eu não calculei ainda aqui as chances do Ilia Topuria e do Khamzat de conquistar o triplo campeonato. Eu tô curioso pra descobrir aqui também. Vai ser maneiro que a conclusão do vídeo não vai ser baseado 100% na minha opinião. E por mais que essas porcentagens que eu tô fazendo, né, esses cálculos todos, muita coisa que eu tô falando aqui é meio arbitrária, né, minha opinião, é minha análise. Eu não fiz um mega estudo matemático, não fiz um TCC aqui pra gravar essa análise. Mas é bacana, né? A gente tem um pouco de realidade, um pouco de matemática, um pouco de opinião, análise técnica e tal. Maneiro. Tá na hora da gente falar das 4 portas do Ilia Topuria. Quais são os caminhos de Ilia Topuria até o triplo campeonato? Na porta número 1, a gente tem a super luta contra Islam Makhachev pelo triplo campeonato e o cinturão dos meio-médios do UFC, caso o Islam Makhachev vença a sua luta contra Jack Della Maddalena em novembro. As chances disso aqui acontecer são de 25%, considerando que tanto a luta do Topuria contra o Makhachev seria uma luta pau a pau, 50-50, como também a luta do Jack Della Maddalena contra o Islam Makhachev. São 2 lutas muito pau a pau, do ponto de vista técnico, e realmente pode ir para qualquer um dos 2 lados. Então esses 2 teriam que se alinhar. Islam vencendo o Jack Della Maddalena, 50%. E aí, Ilia Topuria vencendo Islam Makhachev, 50% também. 50 com 50, 25%. Na segunda porta, a gente tem a luta contra o Jack Della Maddalena pelo triplo campeonato, caso o JDM vença o Islam. E nessa porta de número 2, praticamente não muda muita coisa. São as mesmas 2 lutas, só que na luta do Islam com o Jack Della Maddalena, o resultado é outro. E na luta subsequente, Ilia Topuria venceria e seria triplo campeão. Então, de novo, 25%. Na porta de número 3, Ilia Topuria lutaria contra Paddy Pimblett, defender o cinturão dos pesos leves, caso aconteça alguma coisa com Justin Gaethje, ele não receba o title shot imediato. Para depois, aí sim, ele enfrentar o vencedor de Jack Della Maddalena e Makhachev na categoria de cima. Possivelmente, inclusive, no card do UFC Casa Branca. Aqui a gente tem 3 condicionais. A primeira é a vitória sobre o Paddy Pimblett. 90% por Ilia Topuria matar o Paddy Pimblett. A segunda coisa seria o Paddy furar a fila na frente do Justin Gaethje por algum motivo. Coisa que eu sinceramente não duvido, porque o Paddy tá só 2 posiçõezinhas atrás do ranking. E foi ele que subiu em cima do octógono na última vitória do Ilia Topuria contra o Charlinho do Bronx e fez encarada, e são eles que se odeiam e são eles que são rivais, e o Paddy que é herói nacional na Inglaterra. Então essa luta atrairia muito mais a atenção do público, venderia mais pay-per-view, é mais interessante pro UFC. Coloquei aqui 70% dessa furada de fila acontecer. E daí por último o Topuria pegar o vencedor de Makhachev e JDM, que seria aquele 50%. Então a gente teria os 90% vezes os 70% vezes os 50%. As chances da porta 3 acontecerem são de 31,5%. E tem um asterisco legal aqui que não é um condicional, provavelmente essa luta aconteceria na Casa Branca. Então, do ponto de vista de quem vai ser o primeiro a chegar no triplo campeonato, Ilia Topuria, que não tá com o pé quebrado, chegaria antes do Poatan. Porque o Poatan lutaria com o John Jones na Casa Branca, no melhor dos cenários, para depois possivelmente pegar o Aspinall lá no finalzinho de ano, dezembro, janeiro, sabe-se lá quando. A quarta e última porta possível na frente do Ilia Topuria seria a luta contra o Justin Gaethje, na qual ele defenderia o cinturão dos pesos leves, para depois enfrentar o vencedor do JDM com o Makhachev na categoria de cima. E as 3 condicionais para isso aqui acontecer seriam a vitória sobre Justin Gaethje, 80% por Topuria, porque o Gaethje já não tá mais no auge dele, mas ele é muito mais porradeiro que o Paddy Pimblett, 30% de chance dele conseguir esse title shot, pelo motivo que eu acabei de explicar do Paddy Pimblett, né, do interesse do UFC, da luta ser mais comercial, da rivalidade, e aí 50% de chance no vencedor de JDM, Islam Makhachev na Casa Branca. Multiplicando 80 pelo 30 pelo 50, a gente tem 12% de chance dessa quarta porta ser o caminho. Os 25% da porta 1, mais os 25% da porta 2, mais os 31,5% da porta
3, mais os 12% da porta 4, vão dar aqui um total de 93,5% do Ilia Topuria virar triplo campeão. Antes do Poatan, safado. Por último, não menos importante, a gente tem aqui também 4 portas para Khamzat Chimaev, o Lobo. E já na primeiríssima porta a gente tem uma super luta pelo título da categoria de cima, pelo cinturão interino dos pesos meio pesados contra Jiri Prochazka. E aqui a gente tá falando de um cenário no qual o Poatan não vai conseguir lutar com o Lobo, porque ele quebrou o pé, né? Então não daria tempo dele lutar ali até no máximo fevereiro. E aí, posteriormente, o Khamzat acabaria lutando pelo cinturão indiscutível contra Magomed Ankalaev, ou numa revanche contra Jiri Prochazka, dependendo de quão dura for a luta. Nessa porta de número 1, a gente tem 3 condicionais e aí a gente vai ter uma bifurcação com o caminho de um ou outro. A primeira condicional que a gente já falou, que é 80%, é o Khamzat subir de fato de categoria. A segunda condicional seria ele vencer Jiri Prochazka pelo cinturão interino. Coloquei aqui 80% também, porque é puxada essa luta pro Jiri. A terceira condicional é a não recuperação milagrosa do Poatan, né? Como a gente falou, a recuperação milagrosa era 20%, então a não recuperação milagrosa, 80% também. Multiplicando os 3 um pelo outro, a gente tem 51,2% disso aqui até aqui acontecer. Mas aqui Khamzat é apenas campeão interino da segunda categoria que ele conquistou. Então se ele tivesse com o Jiri novamente, luta difícil pro Jiri, mas teria uma chance de 40,96% desse caminho ser possível. Já outra possível luta contra Magomed Ankalaev já seria mais salgada pro Khamzat, pelo fato do Ankalaev não ser bobo no wrestling, mas aí ao mesmo tempo em toda a carreira dele no UFC, nos últimos trocentos mil anos, ele foi muito mais trocador que qualquer outra coisa. Então acredito que o Khamzat conseguiria sim vencer ele. Eu coloquei 60% pro Khamzat, totalizando 30,72% de chance de duplo campeonato por esse outro caminho. Ou seja, na porta 1 o Khamzat vira duplo campeão com uma probabilidade de 30 a 40%, mas a gente nem tá falando de triplo campeonato ainda. Na porta número 2 ele enfrentaria René de Ridder na categoria dele, defendendo o cinturão dele mais uma vez, para apenas em julho ele subir pra categoria de cima e tentar o duplo campeonato no UFC Casa Branca. Caso alguma coisa aconteça com ele antes e impossibilite por algum motivo logístico ou de saúde, ele subir pros meio pesados antes disso. Então aqui a gente tem a vitória contra René de Ridder, a não subida imediata pros meio pesados, então ele pularia uma rodada e subiria apenas na próxima, em julho do ano que vem, para aí sim ele virar duplo campeão na Casa Branca. Provavelmente seria contra Jiri Prochazka essa luta. E eu sei que o Ankalaev agora é o número 1 do ranking, mas o UFC tá louco, principalmente agora que o Ankalaev perdeu, pra trocar ele com a PFL pela Dakota Aditcheva, campeã de lá. Não é o foco desse vídeo, mas eu acho que isso vai acabar acontecendo. As 3 condicionais da porta número 2 são a vitória sobre René de Ridder, 80%, a não subida imediata pros meio pesados, ele subir só em julho do ano que vem, 50%, nunca se sabe o que vai acontecer, e finalmente a vitória sobre Jiri Prochazka para ele virar duplo campeão, não triplo, duplo campeão, 80%. Juntando tudo, a gente tem 32% desse seu caminho do Khamzat até o duplo campeonato. A terceira porta seria ele vencer o top contender Nassourdine Imavov, ainda na categoria dele, para depois ele pegar o Jiri Prochazka em julho lá na Casa Branca, caso algo impossibilite a subida imediata dele. Então as 3 condicionais são a vitória sobre Nassourdine Imavov, 70%, a não subida imediata por meio pesados, ele subir só em julho na Casa Branca, 50%, e vitória sobre Jiri Prochazka na Casa Branca, 80%, totalizando 28% da porta número 3 acontecer. A quarta e última porta, que eu acho muito difícil de acontecer, mas não é impossível, seria o Lobo enfrentar o seu rival, Paulo Costa Borrachinha. O Borrachinha é tipo o Paddy Pimblett do Khamzat Chimaev. Os caras são tretados. Então ele defenderia o cinturão dele mais uma vez, caso nenhum outro top contender esteja em condições de lutar. E caso o Borrachinha vença Charabulit de forma absurda no Qatar agora em novembro, para depois ele enfrentar o campeão da categoria de cima, provavelmente na Casa Branca, caso ele não consiga subir agora. Então aqui as condicionais são vitória sobre o Paulo Borrachinha, absolutamente nenhum top 10 da categoria topar lutar com ele, Borrachinha jambrolhar o Charabulit no Qatar em novembro, isso tudo acontecendo porque ele não conseguiu subir antes pro meio pesados, e por último ele jambrolhando o Jiri Prochazka na Casa Branca. São 6 condicionais. Então pegando 85% de chance de vitória sobre o Paulo Borrachinha, 20% de chance de nenhum top 10 topar essa luta, 50% de chance do Borrachinha matar o Charabulit no Qatar, 50% de chance de algo acontecer e o Khamzat não conseguir subir antes pro meio pesados, e 80% de chance dele jambrolhar o Jiri Prochazka, a gente tem míseros 3,4% de chance disso acontecer. Então pegando os 30% da porta 1, mais os 32% da porta 2, os 34% da porta 3 e os 3,4% da porta 4, a gente tem literalmente 100,12% de chance de Khamzat Chimaev virar duplo campeão do UFC. Mas o vídeo não é sobre isso, né? Pro Khamzat virar triplo campeão, ele teria que ou voltar pros meio médios, categoria de origem dele, ou caçar encrenca com Tom Aspinall no peso pesado.
Se ele fosse para os meio médios, ele ia encontrar ou Jack Della Maddalena, ou Islam Makhachev, ou Ilia Topuria no trono da categoria. Eu acredito que é possível ele vencer qualquer um desses três? Sim. O Khamzat tem 1,88 de altura, essa galera é toda baixinha. Então digamos que ele tem lata para bater de frente com esses caras. Eles são, por sinal, os mais baixinhos da categoria inteira. O pessoal dos meio médios é todo grandão. Só esses três malucos que são pequenininhos. Agora, o Khamzat Chimaev, que já tá falando de ir buscar segundo cinturão nos meio pesados, para esse cara subir pro peso pesado, é algo muito mais realista do que ele voltar para os meio médios. Só para vocês entenderem. Pensa assim, o cara tá no 84 quilos agora. Ele vai subir para os 93 quilos. Essa subida de categoria não é só o cara ir no McDonald's e pedir 6 McLanche felizes igual o César Cielo depois da Olimpíada. Tem toda uma preparação, uma adaptação do corpo do cara, ele tem que ganhar massa muscular, não é só ganhar peso. É complexo. É exatamente o que o Islam Makhachev tá fazendo agora para conseguir lutar com o JDM. Não é simples. E inclusive, quanto mais lata o cara ganha, mais difícil é ele voltar depois. Por isso que historicamente a gente tem um movimento dos lutadores subirem de categoria muito mais do que eles descerem de categoria. E se já não bastasse isso, a gente tem o Khamzat, que tá no 84 quilos, demonstrando interesse em subir para os 93 quilos. Então, uma vez que ele subiu de andar, os dois caminhos são subir mais um andar pro peso pesado, aonde ele seria pequenininho. Khamzat na frente do Tom Aspinall, né? Esse é um negócio meio estranho. Só que o outro caminho é ainda mais louco, que seria ele não simplesmente voltar de categoria, mas ele voltar duas categorias. Seria ele ter batido 100 kg na lata para desidratar, lutar com 93 quilos e andar por aí com 100 kg em off para querer bater 77 quilos na balança de novo. Nós estamos falando de mais de 20 quilos. Agora sim, pegando 100,12% de chance do duplo campeonato, vezes essas duas portas, para ele voltar 2 andares para os meio médios e encarar os 77 quilos, eu realmente não acho que isso vai acontecer, então eu botei aqui 5% só. E 5% de 100% é 5%. Já a subida para os pesos pesados, para encarar Tom Aspinall, eu acho que seria prudente o Lobo fazer isso e subir mais uma categoria de peso, para a categoria que os caras andam na rua com 130 quilos? Acho que não. Eu sei que Khamzat Chimaev é um psicopata e ele faria isso? Sim. Então as condicionais seriam ele subir pro peso pesado 50% e vencer Tom Aspinall no peso pesado. Meu Deus. Se o Khamzat fizesse uma preparação o ano inteiro, metesse uma lata absurda, conseguisse subir milagrosamente para um peso assim, top pro peso pesado, apesar disso eu dei só 50% de chance de ele vencer Tom Aspinall, porque de novo, o Tom Aspinall é grande, é jovem, é rápido, é forte, é nocauteador e ele não é besta no wrestling. Eu realmente não acho que o Khamzat ia fazer o Tom Aspinall de Dricus du Plessis na luta. Ele ia ter que pensar numa estratégia um pouquinho mais inteligente. Então, pegando 100% vezes 50% vezes 50%, a gente tem aqui generosos 25% de chance do Khamzat virar triplo campeão pelo peso pesado. E aí, somando as duas portinhas, né? Ou a portinha do meio pesado ou a portinha do peso pesado, 5% mais 25%, a gente tem 30% de chance de Khamzat Chimaev virar triplo campeão do UFC. Entretanto, não seria antes do Ilia Topuria também. Então, falando agora dos números, das estatísticas dos nossos heróis da análise de hoje, a gente tem Alex Poatan Pereira com 32,32% de chance de virar o primeiro triplo campeão do UFC. Ilia Topuria com 93,5% de chance de virar o primeiro triplo campeão do UFC. E faria isso já em meados do ano que vem, primeiro semestre ali, mais tardar 4 de julho de 2026, não depois disso. E por último, não menos importante, Khamzat Chimaev com 30,3% de chance de ser o primeiro triplo campeão. E aí, falando da timeline aqui, né, dessas lutas que vão acontecer, desses 3 multiversos do caos, do ponto de vista do tempo, das lutas que vão acontecer primeiro, da ordem cronológica das coisas, quem provavelmente vai fazer isso primeiro é Ilia Topuria. Para fechar essa análise com chave de ouro, vamos falar um pouquinho de UFC Casa Branca. O 4 de julho de 2026 vai ser o primeiro evento sediado na Casa Branca, vai ser palco do evento mais midiático da história do UFC e do MMA. E Donald Trump e Dana White prometem que vai ser um card histórico. Vai ser um suco de política, entretenimento e esporte em uma só noite. Algumas das lutas mais especuladas para esse card são o retorno de John Jones, provavelmente vai ser contra Alex Poatan, agora que ele venceu a Ankalaev, e que não seria pelo cinturão dos pesos pesados, mas por um inaugural cinturão BMF do peso pesado, já que Tom Aspinall é o campeão linear do peso pesado. Temos também a gigantesca possibilidade de uma luta entre Ilia Topuria e o vencedor de Islam Makhachev e Jack Della Maddalena. Agora falando da luta que de fato está praticamente confirmada, que seria ali o co-main
main event provável dessa noite seria a defesa de cinturão da americana Kayla Harrison no retorno da leoa Amanda Nunes ao UFC. E apesar dos 14 zilhões de posts do Conor McGregor falando que ele vai voltar para lutar com o Michael Chandler, eu duvido um pouquinho dessa luta acontecer. O que provavelmente vai acontecer de fato é que eles vão tentar botar o máximo de lutadores populares americanos nesse card possível. Então provavelmente a gente vai ver Justin Gaethje, Sean O'Malley, Colby Covington, Kamaru Usman, né, que é naturalizado americano, talvez Bilal Muhammad. Esse evento aqui vai ser literalmente um suco de USA, vai ser, pô, na Casa Branca. Então, os caras vão empurrar os americanos forte nesse card. Já que o único campeão masculino que ele tinha, o cara John Jones, aposentou a chuteira, daí falou que vai voltar, mas não tem certeza, mas vamos ver, e tá treinando e tal, e não se sabe. Dito isso, esse evento é mais do que um card de luta. É uma declaração do UFC tentando se tornar o maior espetáculo esportivo do planeta. O UFC vive uma era de espetáculo. A fronteira entre o esporte e o entretenimento nunca foi tão tênue. Alex Pereira Poatan, Mãos de Pedra, é o símbolo da disciplina e da força bruta. Topuria representa a nova geração do MMA, influente e midiático. Khamzat Chimaev é a encarnação da ferocidade. Ele é um lobo que caça os oponentes dele no octógono e mete marcha como se não houvesse amanhã, sem medo de se cansar. Mas por trás de todo esse brilho há riscos. Tem lutador sendo empurrado para fazer super luta, enquanto que divisões inteiras estão paradas. Tem uma geração inteira que foi afetada pela Conor McGregorização do duplo campeonato e campeões que chegam ao topo sem defesas regulares. E o futuro do UFC vai ser assim definido pelo equilíbrio entre a glória de ser campeão e a autenticidade de começar um reinado que vai entrar no livro de recordes do UFC. Assim como fazia os campeões do UFC há 15 anos atrás. Defendendo seus castelos por 5, 6, 8, 10, 11 vezes consecutivas. Se você chegou até aqui, provavelmente você vai gostar do meu documentário sobre o Conor McGregor. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você ir lá assistir. Pra você entender o que de acho é Conor McGregorização do duplo campeonato que eu tanto falei nesse vídeo, né? Não deixe de assistir também o meu vídeo sobre o UFC explicado, falando tudo o que aconteceu depois de Anderson Silva no UFC até os dias atuais, dando meio que um F5 pra você ali que assistia na época do Anderson e voltou agora por causa do Poatan ou por causa do Charles. E por último, não menos importante, me ajude a bater os 100 mil inscritos, porque 90% das pessoas que assistem aqui o meu canal, eu sei, eu tenho os números aqui, 90% não se inscreve. Galera vem aqui toda sexta-feira à noite ver o fruto do meu suor, se esbalda aqui no conteúdo, se diverte e tal, dá like, deixa comentário e se esquece de se inscrever. Não seja essa pessoa, não seja esse cara. Esse aqui já é o 13º vídeo que eu faço, são 13 sextas-feiras consecutivas fazendo conteúdo aqui pra vocês. Então, por favor, se inscreva aqui no canal. E se você acessar aí pelo seu celular aqui no YouTube, vai ter também o botão Hype, que é uma maneira incrível de você ajudar a destacar esse vídeo aqui para que ele chegue em mais pessoas. É uma forma nova do YouTube de ranquear que eles estão testando no Brasil. Pode hypar 3 vezes por semana. Então, vou ficar muito feliz se você hypar 3 vezes esse vídeo e ajudar a bombar essa análise aqui e o canal. Sexta-feira que vem tem mais e eu te vejo do outro lado.